Não pode calar. Para uma melhor compreensão dessa mensagem, recomendamos que você assista ao vídeo anterior. Não tem que contar. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versos de 25 a 33. Em 2 Coríntios 12, Paulo declara que o período das experiências de êxtase havia passado. Ele chegara ao amadurecimento da fé. Deus não precisava mais se revelar para ele por meio do sobrenatural para comunicar a sua graça. Experiências apofáticas de êxtase são para os que não creem. Aqueles que receberam o dom da fé não necessitam de sinais e prodígios para assimilarem a vontade de Deus nas suas vidas. Os que efetivamente creem necessitam das experiências catafáticas, da transmissão do conhecimento que ensina, que consola e que exorta. As únicas profecias de que precisam são aquelas reveladas na Bíblia. Na estrada de Emaús, Jesus confronta dois discípulos que atravessavam um momento apofático para o qual não tinha explicação, tampouco fé para assimilá-lo. Jesus precisava consolar a dor da sua aparente perda, revelando a sua ressurreição, para enfim despertar neles o compromisso com a missão do Evangelho. Jesus teria que ser extremamente preciso nessa abordagem, posto que nada adiantaria apresentar-se como ressuscitado, transformando esse momento numa nova experiência apofática, o que os faria fatalmente bandear para o fanatismo. De nada serviria tirá-los da decepção mórbida e jogá-los no entusiasmo inconsequente. Deixando de lado por um momento o chamado para o desafio do ministério, Jesus se apega à simples explanação das Escrituras para convencê-los do que constitui de fato o ministério cristão. Começou por desconstruir todo o ideal messiânico que os dois, como bons judeus, haviam pressuposto que Jesus encarnaria. Falou-lhes principalmente do encargo e das consequências que acarretavam a implantação do reino de Deus na terra e do quanto seria árduo o caminho para consolidá-lo. Sem chamar para si a centralidade dessa comissão, dividiu com Moisés e com os profetas o louro da vitória definitiva sobre o mal. Jesus se colocou como parte do perpétuo plano de Deus para reconciliar o mundo consigo, e não como uma tentativa desesperada de consertar o que os discípulos supunham que havia se quebrado na cruz. Ao utilizar-se da estratégia catafática do ensino através das Escrituras, queria dar a eles uma nova esperança, não mais calçadas em promessas de libertação política e nem na hegemonia de Israel sobre os seus opressores, nem ainda em milagres de uma restauração superficial ou de curas efêmeras, mas na tarefa de semear em solo rochoso uma nova realidade para todos os povos. Jesus percebeu que do seu ministério os discípulos tinham assimilado apenas o aspecto triunfante da fé em Deus para as suas vidas. Não somente os discípulos de Emaús, mas Israel também nunca parou para ponderar sobre como as dificuldades que se apresentaram ao longo da sua história foram milagrosamente superadas e sobre quanto de responsabilidade lhe cabia para o sucesso da empreitada divina. Se permitisse que continuasse a pensar daquele jeito, eles imaginariam que Jesus fazia parte de um plano B, descontinuado de tudo que Deus fizera até então. Assim sendo, a sua ressurreição serviria apenas para que eles o vissem como uma outra divindade, que veio apenas para ser o centro de uma nova religião.
E isto se tornaria no completo fracasso do plano preparado por Deus desde a fundação dos séculos, que agora se consumava nele, em Jesus. Eu que pensava que era ele quem iria redimir Israel. Através desse desabafo, os caminhantes de Emaús demonstram toda a sua decepção pelo não cumprimento de uma promessa que jamais fora feita. Jesus já havia, por diversas vezes, rechaçado a ideia de ser ele o vingador que Israel tanto aguardava. Mas ainda assim, eles persistiam em associá-lo a esta figura mitológica judaica. Criar expectativas a partir do Evangelho. Colocar na boca de Jesus promessas que ele não fez. E antecipar por meio de visões um reino de Deus pronto e acabado, sempre foi um negócio promissor das igrejas. Por isso, viajamos nas experiências apofáticas, vivendo como se a realidade desse reino já fosse plena em nossos dias. Ignorando por completo a determinação de um Deus que não parou de trabalhar no sétimo dia da criação. Em nossos êxtases alucinatórios, retiramos Deus do seu trabalho para entronizá-lo em nossos hinos e louvores, mas não propriamente para que ele reine soberano sobre as nossas vidas, e sim com a intenção velada de que possamos com ele também reinar. Queremos ter sobre as nossas cabeças o louro do triunfo que Jesus alcançou tão somente após a sua ressurreição. Mas quando caímos na realidade de um mundo nada acabado, e que insiste categoricamente em negar as nossas melhores experiências apofáticas, nos vemos de volta ao vazio e tomados pelo sentimento de decepção. Eu pensava que era ele quem ia curar meu pai, quem iria devolver meu emprego, quem me faria ganhar a causa na justiça. Mas não foi assim que aconteceu. A partir do ensinamento de Jesus, os discípulos se veem à volta com uma experiência completamente diferente daquela que viviam quando Jesus os encontrou. Não mais falsas promessas, não mais o sonho de um Israel soberano. Agora era a palavra de Deus quem ardia em seus corações. E isso nada mais é do que o ardor do Evangelho na sua essência mais verdadeira. Quando isso aconteceu, a vida deles mudou radicalmente. Imediatamente voltaram pelo mesmo caminho e passaram a anunciar a ressurreição não mais com palavras, mas com a entrega da própria vida, se fosse preciso. Voltaram ao centro do confronto, à sede do poder contrário ao reino de Deus, e com todas as suas forças passaram a proclamar: Cristo está vivo, ele vive em nós. Esta é a verdadeira experiência da conversão para a qual não podemos nos calar. Anunciar que trocamos todas as decepções por uma esperança tão grande, sem a qual a vida perde o sentido de ser vivida. O caminho de Emaús marcará para sempre a transição da experiência apofática individual para a experiência catafática coletiva e de uma catequese que se traduz em uma aproximação definitiva com o próximo e mais íntima e verdadeira com Deus. Este vídeo é uma iniciativa de 3 pessoas não remuneradas e sem vínculos com qualquer entidade civil ou religiosa. O like de vocês, o comentário, a inscrição no canal e a divulgação nas mídias é tudo o que almeja lucrar com esse trabalho. Obrigado por nos assistir até aqui.